Programa Família Forte, pedindo licença para entrar onde você estiver, trazendo discussões sobre temas relevantes relacionados com a sua família. Aquilo que você precisa fazer para ser feliz e para ter um convívio harmônico, para ter paz na sua família. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, nós vamos debater sobre aquilo que são os fundamentos de um relacionamento saudável, estável, que vão te fazer conviver de maneira bastante construtiva. Nós temos trabalhado para que você tenha uma família forte. Final de ano é tempo da gente refletir, né? Como é que foi seus relacionamentos com a sua família? O que você quer, né, construir nos relacionamentos familiares? Como é que você quer a sua família? Hoje nós queremos falar para você sobre a necessidade de fazer um retrospecto em relação a tudo que você tem vivido. Quando chega no final do ano, a gente sempre quer uma nova vida no próximo ano, e isso está para acontecer. Será que você tem conseguido perceber a forma como tem se relacionado? Será que você consegue enxergar como que você tem agido com as pessoas? Relacionamento, então, né, Pastor Luiz, fala sobre amor, sobre aceitar o outro. É isso que a gente quer falar um pouco para você. Será que você tem aceitado a pessoa que está ao seu lado? Essa pessoa é quem? Pode ser seu esposo, né? A esposa, pode ser o filho, os pais, os irmãos. É interessante que você saiba que a aceitação, na verdade, é a consciência de que a pessoa ela é diferente de você, que ela tem valores diferentes dos seus, ela tem gostos diferentes, mas mesmo assim você vive com ela e resolve amá-la. Isso não significa que você concorde com tudo que ela faça, isso não significa que você concorde com todos os posicionamentos que ela tome. Mas isso significa que você vai dar liberdade a ela para ela ser do jeito que ela é e você será do seu jeito. É interessante a gente conseguir separar a pessoa das escolhas dela. E isso é muito difícil, por exemplo, no relacionamento, não é, de pais e filhos. Nós pais, nós achamos que nós temos o controle, não é, o domínio sobre aquela criança, até o adulto, até quando é filho adulto, não é, Pastor Luiz? A gente pensa que a gente tem o controle sobre eles. E amar é conseguir separar. É como Jesus, né, fazia, como Deus fazia. Ele separava o pecado do pecador. E nós temos que separar também os problemas, as escolhas diferentes daquela pessoa que nós amamos. É interessante que você, como pai, você, como mãe, tem que perceber que o seu filho ele não tem obrigação de ser igual a você. Você, marido, tem que entender que a sua esposa não tem obrigação de ser igual a você. Agora, vocês têm que ter uma conexão, um desejo de construir junto, um desejo de viver em harmonia. Nós estamos enfatizando isso porque a nossa concepção de harmonia significa muitas vezes, eu vejo isso é uma dificuldade que eu tenho, harmonizar significa que todos têm que viver do jeito da minha opinião, na minha maneira de encarar as coisas. Nós fizemos, né, eu e o Luiz, nós temos o Ministério Família Forte e nós fizemos um vídeo que nós vamos passar para você, você vai ver logo agora, um vídeo que fala justamente das diferenças de cada um. Um final de ano que se programa um passeio, mas que o marido programa um passeio sozinho, sem falar com ela, sem ver as necessidades um do outro. Na verdade, a gente tenta colocar para você a importância de você construir a responsabilidade como os fundamentos de um relacionamento, um dos fundamentos de um relacionamento, porque essa responsabilidade ela vai trazer para você a consciência de que você precisa valorizar e respeitar o outro. Eu acho que a gente pode estar falando sobre esse princípio, esse pilar, né? Responsabilidade no relacionamento, mas primeiro veja o vídeo. Nossa, meu bem, telefone tocando aí, abaixa aí rapidinho, abaixa aí. Alô? Tudo bem? Como é que você tá? Que coisa boa receber sua ligação. Isso. Nossa, legal, seu convite veio em hora boa, tô dentro, tamo junto. Olha, essa data para mim ela é perfeita. Faz o seguinte, você vê a questão do custo e a gente divide, mas já está confirmado. Vamos ver se a gente vai todo mundo, toda a turma num carro só. Aí a gente gasta menos e vai ser muito bom, tá bom? Um abraço, até mais, até mais. Você tá marcando coisa pra gente viajar, nem conversou comigo, nem falou se eu quero ir.
Nem confirmou nada? Não, meu bem, mas não é pra você não, é só pra eu dar uma pescada. Ah, piorou! Não é nem eu, é só você. Não, Você acha que você é meu amor. solteiro? E o nosso dinheiro? Quem resolve essas coisas Meu somos amor, nós. mas o custo Que é é muito isso? A gente baixo. tinha que viajar, a gente tinha que ir pra programar o final de ano pra gente viajar, sair. Agora ele não vai fazer nada e você tá programando pra ser com seus amigos. Meu bem, mas é um fim de não. semana, lá são 4, 5 dias. Não, aproveitando o eu feriado. já tava achando ruim você combinar com alguém para nós sairmos, sem falar comigo. Agora você tá combinando só pra você? Ah, não. É assim, homem é assim. Bom, nós vimos agora uma simulação muito interessante, uma situação em que o homem marca um compromisso, não fala para a esposa e já diz, tô dentro. É, e uma esposa que já tá sempre irritada, já tá sempre acusando, sempre apontando os problemas de casa. Então, na verdade, o problema é, você não pode, homem, marcar as coisas sem consultar. Mais do que isso, você tem que perceber que você tem direito a fazer coisas sem a sua esposa na medida em que ela se sinta suprida e amada. Aí você não vai ter problema. E é importante a esposa também mostrar os seus sentimentos. Por que ela está tão irritada? Tem as causas, as questões podem ser familiares. Porque você, mulher, não se sente amada. Tem que dividir os seus sentimentos. E assim você vai construir uma família forte. Então vocês viram o vídeo aí de uma mulher que fica chateada porque o esposo toma atitudes, resolve questões, vai passear sozinho, vai montar até num final de ano, que nós estamos falando justamente sobre o final de ano, sem conversar com a mulher. Isso fala sobre responsabilidade, né, pastor Luiz? É verdade. A responsabilidade, ela me faz ser alguém que tem que cumprir com aquilo que eu prometi, que eu acordei. Quando nós nos casamos, né, a gente faz um compromisso de um colocar o outro em primeiro lugar. E todas as vezes que nós agimos separadamente, isoladamente, sem consultar o outro, tomando a frente, sem se preocupar com o que o outro está sentindo, isso é alguma coisa que compromete de maneira muito forte o relacionamento. É como, então, eu tenho que me responsabilizar pelas minhas escolhas, me responsabilizar pelo que o outro sente, né? Se eu tomei alguma atitude, eu tenho que ser responsável, continuar, né, com naquele sentido, é isso, pastor? Exatamente. Eu vou ser alguém que vai se responsabilizar por manter a harmonia dentro do casamento. E eu sei perfeitamente que, como no exemplo desse vídeo, que se eu tomar atitudes isoladas, sem consultar, eu estou, na verdade, sendo egoísta, individualista, e eu não estou nem aí para o outro, para o que o outro está sentindo. E daí, então, a gente fala de um outro pilar, que é o da honra, né? O casamento, os relacionamentos, que seja marido e mulher, que seja pai e filhos, precisa de ter honra. O que seria honra, né? Seria... Pastor Luiz. Na verdade, a honra significaria você dar ao outro o reconhecimento do que ele faz, você sublinhar a virtude do outro. A gente gosta muito, né, pastor Lívia, de exigir dos outros respeito e honra. E quando, na verdade, a gente tem que dar a honra e dar o respeito para que a gente possa receber. Então, há uma sutil inversão da lógica de Deus. Porque quando eu honro o outro, na verdade, eu estou fazendo o outro grande sem me diminuir. Eu estou elogiando o outro, eu estou permitindo ao outro que ele tenha o melhor dele mesmo para me dar. Quando alguém se sente reconhecido, quando alguém se sente honrado, isso traz um sentimento de satisfação e isso cria um círculo virtuoso. Às vezes as pessoas têm medo de honrar a outra por medo de ser rejeitado, porque tem uma baixa autoimagem. E quando nós começamos a honrar o outro, colocar o outro acima, né, até de nós mesmos, nós que somos acrescidos, não é? Na verdade, não é nem colocar acima de nós mesmos, é nós colocarmos a pessoa trazendo para ela o reconhecimento do que ela faz, do que ela é. Nós temos que tirar ou extrair daqueles que conosco convivem o melhor que eles têm. E o melhor que eles têm sempre será mais fácil de ser mostrado na medida em que eles são reconhecidos. É colocar um poder saudável para a pessoa. Exatamente. Eu vou colocar esse poder saudável na pessoa e eu não vou me diminuir. E é engraçado, meu caro telespectador, que quando eu exijo honra, na verdade eu estou me diminuindo e eu estou querendo que o outro me confirme. Eu estou querendo que o outro me elogie.
É isso que a gente precisa perceber nessa lógica. Por isso que no relacionamento sadio, saudável, eu não exijo honra, eu honro o outro. E é muito importante que a sua casa seja um ambiente onde as pessoas são confirmadas, são honradas, são elogiadas, são reconhecidas. E nós, no afã até de fazermos as pessoas melhorar, isso é muito normal, nós cobramos muito, a gente nunca tem oportunidade ou vontade, muitas vezes, de honrar o outro, de mostrar para o outro o que ele fez de bom. Eu entendo também que a honra, ela constrói um respeito. E a pessoa só consegue amar a outra quando tem respeito naquele relacionamento. Há anos atrás, nós éramos ensinados a respeitar os nossos pais. E com esse respeito que a gente honrava os nossos pais, nascia o amor. E hoje, nós vamos falar daqui a pouco, a gente já está entrando no intervalo, hoje a gente percebe que não existe amor nas famílias, porque primeiro não teve a honra, primeiro não teve o respeito. Espere a gente, volte daqui a pouco, depois do intervalo, continuaremos falando sobre a sua família e os planos para o próximo ano. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. O programa Família Forte está de volta. Hoje nós estamos falando sobre nossos relacionamentos, o que nós estamos projetando para o próximo ano, como que você quer se relacionar com sua família. Isso é um momento de muita reflexão que a gente quer que você pare e que você seja alguém melhor. Por que nós nos distanciamos das pessoas? O que nos faz ficar tão longe, né? E não é só de pessoas estranhas, é principalmente porque nós distanciamos das pessoas que nós amamos. É interessante que a gente pense o seguinte, a gente percebe que nos relacionamentos familiares, em certos momentos a gente se afasta, mas a gente não percebe, né, pastora Lívia? A gente vai se afastando e a gente pensa assim, mas será que alguém decide não amar? Será que alguém decide não se relacionar? Então a gente pode dizer que sim. E a motivação disso é uma só, é o medo. Nós temos que escolher entre as duas forças que regem os relacionamentos, que é o medo e o amor. Esse medo seria o medo, talvez, de ser rejeitado, o medo de não ser valorizado, né? O medo de não ser importante para outra pessoa. Nós, muitas vezes, nos afastamos das pessoas, nós não demonstramos amor, porque nós temos medo de que o nosso amor não seja correspondido. E também uma situação que acontece muito, pastor Lívia, é a nossa frustração ou decepção com o outro. Quando o outro nos fere, quando o outro não age dentro daquilo que nós esperávamos que ele agisse, a gente tende a apagar o amor. Né? Então, assim, a frustração, eu chego perto de um filho e penso que ele vai me amar, que ele vai me dar uma atenção e ele me desacata, ele me desonra, foi sobre o que a gente falou. Então faz o quê? É como se fosse uma ostra, né? Aí a gente se fecha e não permite relacionar por medo, por frustrações. Eu vejo hoje muitos avós, né, que são desonrados, desrespeitados por netos. É interessante que esses dias eu conversava com um pastor e ele estava assim, muito decepcionado porque o filho dele fez uma tatuagem, né? Uma situação que eu entendi, porque é um valor que ele tem e que ele não gosta de tatuagem, ele sempre pediu que seu filho não fizesse essa tatuagem. E nós conversávamos e eu falei para ele o seguinte, que na verdade a escolha de afastá-los ou afastar o filho dele ou ele se afastar do filho era uma coisa muito perigosa, porque a gente vai deixando aqueles que a gente não tem muita identidade ou aqueles que nos frustraram, a gente vai deixando de lado e a gente tende a se aproximar daqueles que pensam como nós. E a nossa maior luta na nossa família, e esse é o grande desafio que você tem, é você conseguir se conectar com aqueles que são diferentes de você
ou que, se não são tão diferentes, não são tão iguais a você. E aí faz parte, então, o domínio próprio, né? Eu preciso de me dominar, né? Eu preciso de dominar a minha vontade de dominar o outro, né? Eu preciso de me segurar e respeitar, né? E esse pai aí, para ele foi muito difícil, né, pastor? Foi muito difícil ele ver o filho escolhendo algo que para ele era horrível. E ele ter que separar a atitude do filho dele, né, que fez uma tatuagem que desagradou, separar essa atitude do relacionamento dele com o filho. Eu continuar amando, conseguir continuar amando, mesmo que a pessoa não faça a minha vontade. Isso a gente tem que tomar muito cuidado como pai. Até o esposo, né? Se a esposa não faz igualzinho, ele quer... Casamentos, na verdade, pastora Olívia, casamentos que vão sendo destruídos pouco a pouco, na verdade, essa também é a mesma questão. Uma decepção, uma palavra dita fora de contexto, uma palavra muito dura, você vai se afastando. Essa é questão de afastamento. A gente vê assim, por exemplo, homem ou mulher ficam emburrados, se afastam, né? Esses afastamentos, o silêncio é terrível, porque aí eu não sei o que ele está sentindo, eu tô vendo que ele está emburrado, né? Mas eu não consigo entender o porquê, e como eu tenho medo de ser rejeitada também, eu me afasto, e aí estão totalmente fora do propósito do casamento ou de uma família, que seria a união, né? Essa conexão, ela vai sendo deixada de lado de uma maneira muito sutil. Eu me decepciono com o outro, eu não tenho então a vontade de conversar sobre aquilo que foi ruim para mim, porque eu vejo que o outro pensa diferente, eu não consigo expor o meu sentimento, e aí você entra num círculo, aí é vicioso. E a gente vai aprendendo essa forma de relacionamento na nossa casa, na nossa família, lá na nossa infância. É ali que a gente aprende que a gente foi amado, se a gente foi rejeitado, não é? Ali que a gente aprende a se afastar das pessoas. Até mesmo, pastora Olívia, ali a gente aprende como que a gente vai trabalhar a rejeição. Isso. Da forma como nós somos tratados, se os nossos pais foram suficientemente capazes de dominar os ímpetos de afastamento e conseguiram se aproximar mesmo em circunstâncias onde eles foram desagradados, isso para nós é um grande ensinamento e um grande estímulo. Então nós aprendemos também e nós repetimos esse comportamento com os nossos filhos, com as nossas esposas, esposos. O difícil é que a gente repete comportamentos, às vezes, que são destrutivos. Eu estava falando no bloco anterior que na minha geração a gente aprendia muito a respeitar os nossos pais, né? E com o respeito que a gente tinha, se tornava uma admiração, a gente conseguia amar. E hoje a gente vê pais e mães, avós, dando tudo para os filhos, pensando que vão ter o amor dos filhos, nunca dizem não, né? E aí hoje são os jovens aí com dificuldade de frustração, com dificuldade de relacionar, e por isso que eles vão se afastando, porque eles só aprenderam a receber. Se são frustrados, então eles não amam, eles não respeitam o outro. Na verdade, eles não aprenderam o limite, né? Porque o limite, ele acaba me ensinando também como que eu vou me mudar. Quando o ser humano perde a capacidade de mudar, quando o ser humano perde a capacidade de querer pensar diferente, é muito ruim. Então, quando o jovem, já na sua fase mais adulta, teve durante toda a vida o ensinamento de que ele não precisa mudar, né, porque ele teve os seus comportamentos sempre confirmados, comportamentos errados, prejudiciais, confirmados pelos seus pais, em função de uma omissão, de uma falta de confrontação, eles acabam vivendo uma realidade só do individualismo e acabam sendo... Isso tudo é uma falta de amor, né? Sem que dúvida tem tanto alguma. de paz, porque na palavra de Deus fala que disciplinar dá trabalho, que amor é disciplinar, e a gente às vezes pensa que não é dar tudo, né? Porque para eu disciplinar eu tenho que gastar tempo, eu posso me desgastar com as pessoas, e aí eu tenho medo de ser rejeitado, então eu vou dar tudo. E hoje a gente vê adolescentes que, por exemplo, esses dias eu vi uma história de um adolescente que terminou o namoro, aí ela quis suicidar, porque não conseguia lidar com essa perda. Hoje elas não esperam nada. Eu me lembro quando eu era criança, pra gente fazer uma pamonha, a gente ia ali pra fazenda e tinha um processo todo, a gente esperava, tava todo mundo junto, e hoje não.
Hoje eu vou na pamonharia, compro a pamonha, tá tudo pronto, e se não vem tudo certinho, eu fico com raiva, eu fico irritada, e assim estão os relacionamentos. Então a gente tem que estar dando uma pensada, como é que tá o meu relacionamento, como é que eu quero como é que você, né, está se relacionando com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua sogra. Nós temos um vídeo que nós podemos passar agora também, que o homem tem muitos problemas com a sua sogra porque a sogra o desonrava, não é, pastor Luiz? É verdade, é um vídeo muito interessante que a gente vai estar passando, né? Em que mostra uma situação onde a esposa, numa situação financeira ruim, vendo que o marido não tinha mais condição, ela pede à mãe para pagar a escola dos meninos, porque eles queriam tirar os meninos e colocar numa escola pública. E o cara se sente arrasado, acabado, frustrado e decepcionado, porque aquela era a grande chance da sogra dele colocar, vamos dizer assim, a canga nele e dizer: quem manda na sua casa sou eu. Meu bem, para que você foi falar para sua mãe, foi pedir a sua mãe para pagar o colégio dos meninos? Por que você fez isso? Mas qual que é o problema? Olha, os meninos agora estão terminando a escola, estão terminando o ano, vão ter que mudar de escola por causa das nossas questões financeiras. A gente não pode deixar os nossos filhos Meu bem, mas deixa eu te falar uma coisa, sua mãe sempre me criticou, sempre disse que ela que sabe tudo, eu sempre me senti mal em relação a isso. Agora você dá à sua mãe o troféu que ela queria. Ela me ligou hoje, Deus, eu criticando. não achei que você ia pensar, ia se sentir frustrado. Nossa, mas é muito ruim você coitado. pedir. Eu estou me sentindo como um cara que não está dando conta de sustentar a família. Será que você não entende, meu bem, que nós estamos passando por crise, todo o país está passando? Pois é, e os nossos filhos estão sendo prejudicados por causa de você. Meu bem, nós temos que viver com o que eu posso pagar. E essa é a regra aqui de casa. Ah, é complicado. E eu sempre saio prejudicado. O que nós vimos agora é uma situação muito comum que tem acontecido nesses dias de crise financeira. Um casal com dificuldade de pagar a escola dos meninos e a esposa, sem falar com o marido, pede à mãe para pagar o colégio dos meninos do próximo ano. O conflito é grande porque cada um está tomando decisões sozinhos e cada um se sentindo incapaz e frustrado. Na verdade, quando a esposa procura a mãe para poder pedi-la que pague, ela primeiro tem que falar com o marido. E também tem uma história aí já de um relacionamento conflituoso entre os dois. Será que é importante você, esposa, pensar, entrar no lugar do seu esposo e ver como ele está se sentindo? Você pode estar trazendo para a sua família uma separação, um conflito muito maior. Ou seja, uma família forte se constrói com clara comunicação. Nunca tome iniciativas sem falar com o seu esposo ou sem falar com a sua esposa. Primeiro decida entre vocês e depois consulte as pessoas de fora. Você viu o nosso vídeo, você viu o quanto é importante as coisas serem conversadas e combinadas. Às vezes boas intenções podem trazer grandes problemas e grandes divisões dentro da família. Nós vamos ter um momento de intervalo e daqui a pouco nós retornamos. Programa Família Forte, querendo fazer você pensar. Na Magalu Bolsas você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Programa Família Forte de volta, trazendo para você uma discussão sobre o seu futuro 2017, como é que vai ser o seu relacionamento. Nós estamos debatendo aqui as formas de relacionamento e querendo que você seja melhor. Hoje nós acabamos de ver, né, esse vídeo e eu queria colocar para você a importância de um dos grandes pilares dos relacionamentos, que é a verdade, né, pastora Lívia? Se você trouxer para o seu relacionamento a verdade do que você sente e você conseguir passar
para o seu esposo, para o seu filho, para os seus pais, para os seus irmãos, o que você sente, eles vão saber como relacionar com você. Esse caso mesmo desse vídeo que nós vimos, se o marido tivesse falado para a esposa que ele se sente mal em relação à sogra e que ela acaba se aproveitando disso para fazê-lo sentir-se humilhado, seria importante, a esposa não teria tomado a atitude que tomou. E é interessante que a esposa tomou uma atitude sozinha, né? Ela foi lá, ela falou com a mãe, ela pediu ajuda para a mãe, quer dizer, não é que não deve pedir ajuda para a mãe, ali a gente coloca, né, que é importante que o casal traga a verdade, o que está acontecendo. Talvez essa mulher nem soubesse tanto o que estava acontecendo financeiramente também, né, nos problemas financeiros. Precisa de ter no relacionamento a verdade. Porque na verdade a gente faz com que o outro tome uma decisão sabendo do que está acontecendo. Se eu trouxer o sentimento, exatamente. se eu trouxer a verdade, eu arrisco, porque eu vou falar o que eu estou sentindo. O que acontece no pilar da verdade é que no meu relacionamento eu vou falar para o outro exatamente o que está me doendo, me machucando, eu vou falar para ele não o que eu acho que ele está querendo fazer comigo, ou que ela está querendo fazer comigo, mas eu vou falar para ele o que eu estou sentindo quando ele faz aquilo. Isso vai ajudar muito com que esse outro saiba como fazer, né? O que agir, o que fazer sentir, para que ele se sinta amado, né? Continuando sobre essa questão da verdade, a gente queria estimular você a ser alguém que no momento certo, do jeito certo, você saber expressar aquilo que é importante para você e o que você está sentindo em relação ao outro. Isso vai fazer a outra pessoa pensar, isso vai dar o poder para o outro. Então, em vez de falar assim, você nunca me dá atenção, você nunca olha para mim, você pode falar assim, olha, do jeito que você está agindo, o que eu estou sentindo é que eu não estou sendo valorizado, eu não estou sendo amado. Eu não sei nem se eu acho até que você não queira fazer isso comigo, mas é o que eu estou sentindo. E às vezes a gente não consegue falar, mas nós precisamos mudar a forma de agir. O que nós estamos propondo para você aqui é que você pense, tem como transformar a forma de agir, né? Tem como transformar a forma de amar. Se você tem vergonha de chegar perto do seu filho, abraçar, beijar, comece a chegar perto. Senta para assistir, para jogar, para almoçar, para jantar junto, para contar uma história. Vai devagar, nós precisamos de mudar. Eu sei que na minha família eu tinha muita dificuldade de relacionar, de ter toque. E com o Luiz eu tenho aprendido diferente. Quer dizer, tem como nós mudarmos a forma de... Hoje faz uma trança na cabeça do seu filho, né? Faz uma escovinha, passa um creme, faz alguma coisa diferente, chega perto. Na verdade, a gente tenta arrumar uma desculpa para aproximar. E nós precisamos quebrar esses preconceitos, quebrar essas dificuldades. Você tem que expressar amor. A mudança do ambiente familiar passa necessariamente pela expressão do amor. Porque as pessoas vão te conhecendo e conforme você vai se mostrando desejoso de amar, de fazer o outro sentir esse amor, as pessoas também vão respondendo com o que elas têm de melhor. Pastora, eu lembrei, por exemplo, uma coisa simples. Se você está vendo sua esposa está com fome à noite, vai lá, vai fazer um bifezinho. O Luiz é ótimo para fazer bife. Vai lá, faz um bifezinho para ela. Tem um né? bife abençoado e ungido. E aí você como mulher, vai lá, esquenta um leitinho. Nós temos que mudar. Transforma coisas pequenas. Você pode começar com coisas pequenas, você transforma a sua forma de ser. Não é transformar o outro, não. É transformar a sua forma de demonstrar amor. Nós estamos bem no final. A gente queria agradecer a você, a sua audiência, e queremos que você pense, o que pode ser feito para mudar a minha família? E este ano de 2017, queremos que seja bênção, que haja transformação, relacionamentos sejam transformados mesmo na sua vida, em todos os níveis, que seja com seu esposo, esposa, irmãos, pais. Há a possibilidade de amar diferente, quebrar as barreiras. Deixa de lado essas técnicas de afastar das pessoas. Coloque técnicas que te levem a se aproximar das pessoas. Família Forte é um programa que faz você pensar no melhor que Deus tem para você. Um grande abraço.